Que isso, minha criatura? Vem pra... Fala, criaturas! Oi, Claudinha! Show de bola! Cara, que evento maneiro esse, hein? Já cheguei chegando aqui também, ó. Show! Então, gente, você com certeza já teve contato com a transmídia na cultura geek de uma forma ou de outra. Seja você notando isso ou não. Pois é, eu trouxe aqui, o tema é Cultura Geek Transmídia. Eu vou explicar para vocês o que é transmídia. Se liga aí no conceito de transmídia. Vamos embora. Então, a transmídia teve origem começaram a falar sobre transmídia em 1991, na Universidade do Sul da Califórnia, né, da Southern Califórnia, com o professor Marcia Kinder, né? Um professor. Isso começou na área de marketing, tá? E esses estudos foram ampliados pelo pesquisador Henry Jenkins, que escreveu o livro Cultura da Convergência. Começamos bem, já comecei fazendo merda. Desmontei a minha trapizonga aqui. Então, a Cultura da Convergência, eu li esse livro na época para a faculdade. É muito, muito interessante porque ele fala da transmídia como um fenômeno dentro da convergência de mídias que a gente vive, né? O que ele quer dizer com isso? A gente tem um monte de mídias que foram surgindo, né? Antigamente tinha só o rádio, o cinema, depois veio a televisão, né? E a gente foi crescendo, veio a internet, e com isso, 1000 possibilidades, tá? Então, a transmídia significa um conteúdo que ele sobressai a uma mídia única, tá? Na prática, né, você tem diferentes mídias com conteúdos variados, tá? Para o público, de uma forma geral, que elas se completam, tá? Não é você ter uma coisa que é transposta para outra mídia. Testemunhamos a força da gravidade. Foi muito bem falado sobre a força, porque a nossa maior exemplo de transmídia é muito antigo, gente, e vem com a força. É Star Wars. Star Wars é o primeiro grande exemplo de transmídia. Vou te falar. Star Wars, cara, a gente começou com os filmes, né? A trilogia clássica, né? E nisso, depois vieram o quê? Vieram os livros, vieram games. Olha, tem livro, cara, que explica a cultura das raças, das classes, entendeu? Do mundo no geral. Você tem aqui ó, o livro que explica o Sífios e o Império. Você tem os games que complementam. Eu só tenho esses aqui, mas existem vários outros. Eles complementam a história, tá? Todos esses jogos explicam um pouco mais desse universo do Star Wars. Então, assim, você assiste o filme e no filme ele é citado, por exemplo, a Old Republic, a Velha República. E aí você só é mencionado, falado como é que era, como é que não era, tá? E eles não entram em muitos detalhes. E aí você tem um game chamado Knights of the Old Republic, onde você realmente emerge nessa informação, você passa a ter mais conhecimento sobre esta época, né? E aí você tem um filme que fala sobre como eles destruíram, tá? A grande esfera do mal do Darth Vader, o Luke entra e sabe certinho aonde ele tem que atirar. E aí, como ele sabe isso? Vem a explicação, veio Rogue One. Então, além dos filmes principais, você tem os filmes spin-offs, você tem os seriados. Sim, mas como chegamos a Rogue One? Como saímos de uma república feliz e contente para o Império? E você tem os seriados que explicam isso. Você tem as animações que explicam isso. Então, o Star Wars... Star Wars é só amor, gente. Star Wars, ele é o grande exemplo de transmídia, tá? Você tem toda a informação do universo
de Star Wars, né? Porque eles fizeram um mundo, né? E você tem todas as informações em vários tipos de mídia, tá? Tá, mas ok. Não, mesmo assim, qual é a vantagem, né? Vamos pensar nas vantagens disso. Qual é a vantagem de você criar um universo transmídia, né? Então, será que a série do Obi-Wan vai explicar por que... Olha, é uma boa pergunta, né? Vamos falar sobre a série do Obi-Wan, a gente ainda não tem muitas informações, né? Mas a Karen fala uma coisa agora no comentário, ó, The Witcher também seria um exemplo de transmídia, sim. The Witcher, ele começa nos livros, aí os games se passa depois da história do livro, então, sim, ele é um complemento do livro, ele é um complemento da história desse universo, então, sim, ele é uma transmídia. E você tem o seriado passando. O seriado seria uma adaptação dos livros, tá? O seriado. O seriado seria só uma adaptação, que é uma coisa que a gente chama de cross-mídia. Cross-mídia é quando a gente só faz uma simples adaptação, tá? A gente não está acrescentando informações novas, né? Agora, as animações que estão entrando agora de The Witcher são transmídia. Por quê? Porque elas estão explicando um período, tá? Que a gente não conhece, porque nos livros a gente fica sabendo muito sobre o Geralt, né? E agora vai vir a animação explicando a história, o passado do mestre dele. Tem os games que contam o pós-livros. Então, assim, The Witcher é transmídia. Isso é muito legal, assim, quando você começa a entender o que significa transmídia, você começa a ficar mais fácil de identificar quem é que está fazendo transmídia e quem é que não faz, quem é que faz cross-mídia, né? Game of Thrones é cross-mídia. Game of Thrones, ele simplesmente pega o livro e transpôs para a série. Entendeu? Harry Potter é cross-mídia. Jogos Vorazes foi cross-mídia, porque você não tem uma informação passando extra, você só está fazendo uma cópia da informação, só que em outra mídia, tá? A vantagem de você fazer o transmídia, tá? Primeiramente, é expandir a sua linha de tempo, né? Com mais mídias, a franquia alcança mais pessoas. Com isso, óbvio, o consumo aumenta, né? Então, ela se torna mais rentável, porque ela vai pegar públicos diferentes, tá? Você vai perguntar, eu sou obrigado a consumir todas essas mídias? Não, porque o legal do transmídia é justamente isso, de você ter várias mídias que se complementam, tá? Mas você tem aquela mídia, a origem. A mídia original é onde está a história original, a história base. Se você ficar só com aquela mídia, você vai saber o básico, tá? Você vai ter as informações que você precisa daquele universo que você gosta. Mas, gente, nós somos geek, né? A gente sempre quer saber mais. Quando a gente gosta de um universo, de uma franquia, a gente quer sempre saber mais, entendeu? Então é sempre legal você estar antenado com as outras mídias, né? Você não é obrigado. As mídias, elas são... elas se complementam, mas elas também se sustentam sozinhas. As pessoas que só jogaram o game de The Witcher e não assistiram a série, e não leram os livros, elas também conhecem o universo, elas conhecem o personagem, né? Elas só não conhecem todo o complemento da história, entendeu? Essa é a grande diferença. O transmídia, você tem várias partes, é como um grande quebra-cabeças, entendeu? De peças que têm individualidades, entendeu? Mas que elas se complementam, porém não se tornam extremamente necessárias, né, que você tenha todas juntas. Pois é, como a Arlindo está dizendo, transmídia é igual mais dinheiro, exatamente.
GOT é adaptação porque não tem expansão do universo. Exatamente, GOT é uma adaptação. Não tem. Outra grande exemplo de transmídia é o MCU, gente, que é o universo, né, do cinematográfico da Marvel. A Marvel, a origem é quadrinhos. Então, se você quer saber mais profundamente, você vai para os quadrinhos. Porém, você tem os filmes e você tem as séries que complementam os gaps dos filmes, entendeu? E você tem também os games, que também explicam algumas coisas e dão até... Não necessariamente que eles vão explicar somente, às vezes ele dá uma ênfase num personagem, tá? A transmídia também é legal para isso, porque você pode, de repente, um personagem que as pessoas sabem, o cara é vilão, mas por quê, gente? Tipo assim, ou então ele apareceu muito pouco naquele filme, pô, queria ver mais dele. Aí você vai jogar um jogo em que aquele vilão, você fica por 10 horas de jogo ou mais, jogando e vendo as artimanhas daquele vilão, vendo como é que é a personalidade dele. Então, sim, você está tendo um transmídia, você está tendo um acesso a mais informação, tá? The Walking Dead faz isso. The Walking Dead é quadrinho, que virou série, que virou vários spin-offs de série, vai virar filme, vai sair ano que vem, virou livro também, tem livro de Walking Dead, que explica, esse livro aqui explica o governador, lá das primeiras temporadas, mas de onde surgiu aquele cara, entendeu? Porque no seriado a gente já vê o cara como o vilãozão sinistro. Quem era o governador antes disso? Como ele virou? O livro vai te dizer. Você tem os jogos da Telltale, que são fantásticos, que você joga com outros personagens dentro do universo Walking Dead, tá? Então, transmídia é mais assim, universo, tá? Você cria um mundo e este mundo pode ser explorado. Aliás, o próprio Jenkins, quando ele fala na cultura da convergência, ele fala justamente sobre isso, que você tem várias mídias, você pode explorar de formas diferentes essas mídias, né, para fazer a transmídia, né? E é isso que, por exemplo, o Walking Dead faz. Você tem os jogos que não tem nenhum dos personagens principais da série e dos quadrinhos, e, no entanto, os jogos são fantásticos. Você está atuando no mundo, você criou... Hoje em dia, antigamente a história era importante, depois os personagens se tornaram importantes, porque quanto melhor o personagem, mais continuações você tem para você fazer. E hoje em dia, o importante é o mundo, é o universo que você cria, nem tanto os personagens. O personagem pode morrer e entrar um outro, aí morre e entra outro, vira malhação. Mas, assim, você faz uma coisa mais estendida, porque o seu foco agora é o universo que você criou, tá? Star Trek está começando a fazer isso também. Star Trek, antigamente, era só um seriado de TV. E aí foram fazendo vários seriados de TV, mas a mídia dele era seriado. E aí ele começou a fazer também animação. As animações que explicam outras partes que não foram contadas no seriado. Você tem os filmes, que também explicam outras partes que não foram contadas, dão uma nova cara. Você tem os jogos. Então, também está falando de transmídia, está expondo esse universo em outras mídias. E você tem, cara, o clássico é também, ó, para quem não conhece, ó, Alien. Alien é fantástico. Eles fizeram os 3 primeiros filmes, tá? Ignora o quarto, tá? Fizeram os filmes. Depois desses filmes, você tem os games. Então surgiu um game que era depois do Alien 1 e antes do Alien 2. O Alien Isolation conta a história da filha da Ripley, né? A Ellen Ripley é a nossa querida Sigourney Weaver, e você tem a Amanda Ripley, que é a filha dela, que não aparece nos filmes, mas ela cita que tem filha nos filmes. Então, assim, a Amanda Ripley, você joga o jogo, é canônico, gente. Tudo isso que eu tô falando, eles fazem parte da história real. Ele entra na timeline, tá? Então, você
joga e sabe a história da Amanda Ripley. Tipo, ela está procurando a mãe que desapareceu no primeiro filme, e ainda não a história ainda não se passou, né, o 2 ainda, né, na história do game. Quando termina o game termina de uma forma que você fica assim, caraca, o que aconteceu com ela? E aí você tem quadrinhos. Você tem os quadrinhos que explicam o final do game Isolation, o que aconteceu com a Amanda Ripley. Então, assim, isso é transmídia. Ah, eu sou obrigada, tipo assim, só assisti os filmes, sou obrigada a ver a jogar o jogo e a ler os quadrinhos? Não, mas se eu quero uma imersão maior no universo que eu gostei do Alien, eu vou buscar. De repente eu não preciso nem jogar, gente, tem milhões de gameplays no YouTube, você pode assistir. Mas você tem uma história maior, uma explicação maior sobre as empresas que estão envolvidas. Inclusive, Alien tem um RPG e ele detalha cada uma das empresas. Por exemplo, a explicação da Nostromo, para quem a Ellen Ripley trabalhava, sabe? É muito interessante, cara, se você for parar para analisar cada uma dessas mídias que a gente vai consumindo referente àquela franquia, né, no caso que a gente gosta. O problema da transmídia é se você deixar de consumir uma mídia e fica por fora de tudo. Não, é o que eu tô falando, justamente o que eu tô falando, Kleber. A transmídia, ela é uma expansão da mídia original, tá? A mídia original sempre vai ter a história base principal, tá? No caso do Alien, os filmes. No caso do Star Wars, os filmes. Tá entendendo? Mas se você quiser uma imersão maior naquele universo, se você quiser saber mais sobre aquele universo, porque no filme, por exemplo, do Star Wars, você sabe, os Sith são os do mal. Mas, porra, por que eles são os do mal? Entendeu? E aí você vai ler o livro dos Sith. Ou você vai jogar um game que o foco é um Sith. Entendeu? São essas as coisas que a transmídia traz. A transmídia traz, ela amplia essa questão do universo da franquia, tá? Ela não torna obrigatório, porque, tipo assim, você quer, a história continua lá no outro negócio. Não. Gente, se a gente for assistir os filmes da Marvel agora, os próximos Vingadores, a gente não precisa ter assistido os seriados. Eles vão dar um plá geral e introduzir os personagens no filme, para justamente quem não assistiu a série. Mas, obviamente, eles vão fazer um plá geral, tá? No filme dos Vingadores 1, eles começam correndo atrás do cubo do Tesseract. E ninguém, tudo bem, todo mundo vamos atrás dessa porra e não sabemos o que é. Só que isso foi explicado no seriado do Agents of S.H.I.E.L.D., entendeu? Quem não assistiu, deixou de entender o filme? Não. Mas quem assistiu falou, caraca, que maneiro. Agora eu entendi o que era aquilo que o cara no seriado estava fazendo, porque agora linkou com o filme. Então, são essas questões que a transmídia traz, tá? A mídia base vai continuar nos dando o básico, o feijão com arroz. Se a gente quiser incrementar, tornar a coisa um pouquinho mais gourmet, a gente vai para as próximas mídias. Resident Evil, ele é transmídia. Resident Evil começa com os games, você tem outros games spin-offs, você tem a série principal, que é Resident Evil 1, 2, 3, 4, 5, 6, você tem os games spin-offs, você tem mangá, que eu deixei cair no chão aqui, você tem mangá, você tem livro, gente, entendeu? Que explica as coisas. Você tem mangá, você tem as animações, entendeu? Que inclusive saiu na Netflix. Então, assim, você tem todo um universo expandido. Mas eu só quero jogar os jogos, eu não quero ver desenho, eu não quero ir no... Né? Só esquece o filme do cinema, que aquilo não é nada, aquilo não faz parte da linha do tempo cânone do Resident Evil. Mas você tem toda uma diversidade de mídia. RE é meio controverso mesmo, Aline, você tem razão. Mas você tem todo um universo de mídias que você pode explorar, tá? E aprofundar o seu conhecimento na franquia que você gosta. O caso do Star Wars é emblemático, realmente, Devon. O Star Wars, ele é o grande exemplo de transmídia, entendeu? Por isso, hoje eu vim vestido a caráter, porque se você precisa falar sobre transmídia, você tem que falar sobre Star Wars.
Entendeu? Ele foi o primeiro. E, gente, Star Wars é década de final de 70 lá, início dos anos 80. Então, para vocês verem como transmídia é uma coisa antiga. A gente começou a perceber transmídia mais por hoje em dia, por conta da internet, né? E da tecnologia. Mas transmídia já existia, entendeu? George Lucas já fazia transmídia, tá? Ele lançava, às vezes, boneco que não tinha aparecido no filme, quando ele ia vender. Aí você vê assim, que bonitinho, bonequinho do Star Wars, mas não tá no filme esse boneco. De onde saiu? Do universo que o George Lucas criou lá na cabeça dele, entendeu? Então, assim, é meio... É um assunto muito extenso e até, às vezes, um pouquinho complexo da gente falar. Eu quis trazer, né? Porque, hoje em dia, as pessoas têm muito esse lance de dizer assim, eu sou gamer, eu sou otaku, né? Para quem gosta de anime. Cara, eu sou nerd. Eu gosto de tudo. Eu quero tudo, entendeu? É como boa geminiana. Eu quero estar em todas, sabe? Então, assim, se você curte uma franquia, curte aquele universo, você vai atrás. É natural dos geeks, entendeu? É natural da gente correr atrás da informação, entendeu? E vai expandindo o nosso conhecimento. Não quer dizer que o cara que fica naquela mídia única lá, que ele não é nerd e geek que nem a gente também não, tá, gente? É uma questão de adaptação. Tem gente que não se adapta a alguns tipos de mídia, entendeu? Tem gente que não gosta de jogos, tem gente que não gosta de desenho, e tá tudo bem, tá? Eu quis ser a primeira, né, no evento para trazer esse debate, para explicar as diversas mídias e para mostrar que somos todos geeks, independente da mídia que a gente consome, né? E da quantidade de mídias que a gente consome nesses universos transmídias que a gente tem ao nosso alcance hoje em dia. Então, galera, meu tempo acabou. Eu agradeço muito a participação aqui no evento dos Bar dos Nerds, nesse Live Festival. E fica aí com o resto da galera. Eu espero que vocês tenham gostado do meu tema. Eu vi que a galera participou bastante. E aí, Babi? Oi, Claudinha! Claudinha, eu queria fazer só... Eu falei que estava meio equilibrado, que ia cair a qualquer momento. Claudinha, eu queria fazer um comentário que eu não fiz nos comentários aí, mas na faculdade, para quem não sabe, eu sou formada em jornalismo, a gente vê muito esse negócio de transmídia e tal, e o meu TCC é muito curioso, né? O meu TCC, ele foi uma matéria transmídia falando sobre as mulheres no mundo gamer. E, assim, é maravilhoso o tema, tipo, o tema de transmídia. Eu gosto muito de como as coisas meio que se conversam e é maravilhoso, sabe? Tipo, é uma coisa muito doida. Eu sou formada em comunicação também, cara. Então, tipo, por que você acha que eu tenho um livro desse? A pessoa tem um livro desse. Na hora que você mostrou o livro, eu falei, meu Deus, olha aí, ó, o TCC todinho, eu tive que ler também. E é um ótimo livro para quem curte o tema. A Claudinha fala sobre tudo da cultura geek e pop. Eu sou um canal transmídia. Transmídia. Minha vida geek, pessoal. Segue lá. E continue aí no Live Festival. Obrigada, Claudinha. Valeu!